Eu já comentei hoje de manhã o que foi, e vamos ter que voltar ao assunto, claro, o que foi que disse o arcebispo Dom Orlando Brandes, lá em Aparecida, sobre vacina, sobre armas. Bolsonaro respondeu, nós vamos tratar dessas coisas. Mas tem uma questão que me parece mais relevante porque diz respeito, como sempre, à política. E esse programa é um programa que preza a política. Esse programa acha, né, e particularmente o seu âncora, que o desprestígio à política nos jogou neste buraco em que estamos. E o buraco não é pequeno, não, ele é gigantesco. Vamos lá. Davi Alcolumbre, senador do DEM do Amapá, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, acaba de divulgar uma nota, divulgou há pouco, uma nota bastante dura, porque ele está sendo muito pressionado para marcar a sabatina de André Mendonça, que foi indicado por Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Tá? Eu já vou tratar da nota dele. Só que antes, aqui, a gente lida com situações complexas. É por isso que esse programa é bacana. Vejam só. A Advocacia Geral da União, em nome do governo, enviou uma manifestação ao Supremo dizendo que Arthur Lira, presidente da Câmara, não é obrigado a pôr para tramitar pedido de impeachment. Porque a Constituição não impõe a ele isso. Não diz, depois de tantos pedidos, chegado lá o pedido, tem de fazer. É verdade, a Constituição não impõe. Vocês nunca me viram aqui a dizer que o Arthur Lira seria obrigado a colocar. Embora eu seja favorável, obviamente, ao impeachment, eu acho até uma questão de decência, né? Mas a verdade é que na Constituição não há imposição. E o Supremo já reconheceu que o ato é monocrático. Cabe ao presidente da Câmara colocar ou não para tramitar o pedido. A Constituição não obriga. Aí você poderia dizer, mas e a Constituição obriga o Alcolumbre a marcar? Tem data para ele marcar a sabatina? Não. Não tem. Mas esse, obviamente, é um governo que acha que é muito razoável que o presidente da Câmara acumule mais de 100 pedidos de impeachment, acho que tem 130 e poucos, e não coloque para tramitar. Não é? E não vê nisso nenhum problema, ao contrário, pede que a Advocacia Geral da União se manifeste no Supremo dizendo, olha, a Constituição não impõe ao presidente da Câmara essa tarefa. Como não impõe ao Alcolumbre marcar a sabatina do André Mendonça. Tá certo? É uma questão de natureza política. E as questões políticas existem. Olha aqui. Fala-se 3 meses já de indicação e Alcolumbre não marca a sabatina. Eu vou dizer para vocês que os 2 primeiros meses eu nem considero. Eu considero essa questão a partir do dia 9 de setembro, Valio Bene. Porque no dia 9 de setembro foi quando o Bolsonaro fez a sua carta, né, de rendição. Vem cá, ou venham cá, os 2 meses anteriores, Bolsonaro estava planejando o ato de 7 de setembro contra o Supremo e queria indicar um nome para o Supremo? É isso mesmo? Vocês acham isso razoável? Vocês acham isso decente? Então, eu, presidente, chamo um ato que foi grande contra o Supremo, em que uma larga maioria pede o fechamento do tribunal. Eu mesmo, presidente, chego lá e digo que não vou nem obedecer mais ordem do tribunal.
E eu queria indicar um cara meu para o Supremo? Não é possível. Há poucos dias, em reunião com membros da bancada ruralista, Bolsonaro disse: se eu for reeleito, ano que vem indico mais 2 ministros. E aí nós teremos 4 garantidos lá. Bolsonaro quer nomear um ministro do Supremo para que ele seja independente, ou Bolsonaro quer nomear um ministro do Supremo para que seja seu pau mandado e para que o Supremo seja um puxadinho do Executivo? Nessa hora a extrema-direita diz: quando era do PT ninguém falava nada. Mas peraí, primeiro que eu fui crítico de quase todos os ministros indicados, para começo de conversa. Então, para mim essa crítica não serve. 2. No habeas corpus preventivo que poderia ter impedido a prisão do Lula, votado no dia 4 de abril de 2018, não se deu habeas corpus, negou-se o habeas corpus preventivo ao Lula por 6 votos a 5. Dos 6 votos que negaram, 5 eram indicações do PT. Entenderam? Portanto, não tinha o compromisso de votar com aqueles que os indicaram. Bolsonaro está dizendo que aqueles que ele indicar têm compromisso de votar segundo suas vontades. Assim, e dos 5 que votaram para conceder o habeas corpus, o que teria impedido a prisão do Lula, 3 não eram indicações do PT. E claro, Sérgio Moro decretou a prisão do Lula no dia seguinte. Não passou nem 24 horas. E 7 meses depois aceitou ser ministro do Jair Bolsonaro. Bolsonaro está dizendo que os ministros vão seguir a sua orientação. No caso de André Mendonça, já disse que ele se comprometeu a fazer uma oração por semana e a almoçar com ele, Bolsonaro, uma vez por semana para alinhar as coisas. Isso não é nomear um ministro do Supremo, ou indicar um ministro do Supremo. Isso daí é tentar intervir em outro poder. E ao tentar intervir em outro poder, desrespeitar a sua autonomia. Há uma junção de lavajatistas e militantes evangélicos radicais para que se faça logo a sabatina, não é? Um presidente da CCJ não tem que ceder à pressão de ninguém. Alcolumbre almoçou hoje com Flávio Bolsonaro, a pedido do Flávio Bolsonaro. Parece que o almoço foi indigesto. Para ambos. Flávio Bolsonaro lembrou gloriosamente, Bob Furuia, e eu lembro que nós tratamos desse assunto aqui, né, que o governo interferiu sim na eleição de Alcolumbre para a presidência do Senado. É verdade, mas quem disse que deveria ter interferido? Quem disse que aquilo foi razoável? Portanto, tentando cobrar ali, né, agora o toma lá da cá. E ouviu de Alcolumbre que Alcolumbre colaborou com a governabilidade nos 2 anos que foi presidente do Senado, que também é verdade. Especialmente no que diz respeito às reformas. Mas, curiosamente, Bob, aqui a realidade é complexa. No primeiro ato golpista, que foi em 26 de maio de 2019, Alcolumbre já era alvo, junto com o Rodrigo Maia. É verdade. Mesmo sendo aliado deles. Não? Ele não tem a obrigação de marcar constitucional, não tem a obrigatoriedade constitucional de marcar a sabatina. A marcação da sabatina é uma questão de natureza política e obedece às injunções de natureza política.
Assim como dar sequência a um pedido de impeachment é uma questão de natureza política, obedece às injunções de natureza política. Como eu reconheço a política como um instrumento válido de relações entre os poderes, acho que a Alcolumbre atua dentro do espaço que lhe é dado atuar. Até porque, quando as pressões vêm a público, não vem a público pressões para nomear um jurista para o Supremo. Vem a público pressões para nomear alguém terrivelmente evangélico para o Supremo. E repito o que comentei hoje de manhã aqui na Band News FM, o Supremo não é lugar para pessoas terrivelmente coisa nenhuma. Nem terrivelmente evangélico, nem terrivelmente católico, nem terrivelmente ubandista, nem terrivelmente, sei lá, vegano, nem terrivelmente ateu. Nossa, eu botei o vegano como se fosse religião. Nem terrivelmente budista. O Supremo não é lugar para pessoas terríveis. Até porque não existe exceção positiva para terrível. O terrível é aquilo que infunde terror, medo, pânico. Eu não sei o que quer dizer terrivelmente evangélico. Eu sei o que Mendonça fez como advogado-geral da União e sei o que ele fez como ministro da Justiça, acionando a Lei de Segurança Nacional para tentar calar as pessoas e se omitindo quando o Supremo estava sendo atacado. Alcolumbre disse o seguinte: tenho sofrido agressões de toda a ordem, agridem minha religião. Alcolumbre, vocês devem saber, é judeu. Agridem minha religião, acusam-me de intolerância religiosa, atacam minha família, acusam-me de interesses pessoais fantasiosos, querem transformar a legítima autonomia do presidente da CCJ em ato político e guerra religiosa. Tramitam hoje pela Comissão de Justiça e Cidadania do Senado Federal cerca de 1.748 matérias, todas de enorme relevância para a sociedade brasileira. A prioridade do Poder Legislativo no momento deve ser a retomada do crescimento, a geração de empregos e o encontro de soluções para a alta dos preços que corroem o rendimento dos brasileiros. E ainda disse: não aceito ser ameaçado, intimidado, perseguido ou chantageado com aval ou com a participação de quem quer que seja. Fez muito bem em dar essas declarações. Até porque tudo que vem a público indica um ministro sem autonomia. Né? Veja-se, por exemplo, o vídeo que o pastor Silas Malafaia botou no ar. Que nem coerência interna tem, porque ele diz: nomear não é tarefa dos pastores. Ok, é do presidente da República. Mas aí ele diz: o presidente se comprometeu com alguém terrivelmente evangélico. Como há uma busca de um eventual nome alternativo, ainda que evangélico, aí Malafaia diz: nós é que dizemos quem é terrivelmente evangélico e quem não é. Como assim? Peraí, ele é uma corrente de uma corrente dos evangélicos. Ele é da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus não é unificada, tem várias correntes da Assembleia de Deus, ele é de uma delas, portanto é corrente de uma corrente. Por que ele e o seu grupo é que dizem quem é e quem não é terrivelmente evangélico? Aí ele disse: se fosse para nomear alguém terrivelmente católico, o Bolsonaro iria consultar os bispos. Bom, primeiro que estaria errado, né, Malafaia? Se fosse assim. Se o critério fosse esse. Agora, de qualquer modo, a igreja é unificada, a igreja católica, né? A igreja é una. Os evangélicos não. Então ninguém tem a propriedade exclusiva de indicar primeiro quem é terrivelmente evangélico e quem não é, porque isso não é critério para ser ministro do Supremo. Isso não é critério. Especialmente quando o presidente deixa claro que não vai respeitar a autonomia desse ministro do Supremo. E aí vem, né? Aí já falou, para variar, né, o vice, sempre entrando meio errado, né? O Mourão, eu acho que não está correto isso aí, o senador Alcolumbre devia cumprir a tarefa dele como presidente da comissão. Mas a tarefa dele como presidente da comissão é ver o melhor momento para marcar também essa sabatina.
né? O Roberto Jefferson resolveu se unir ao Silas Malafaia e também atacar o Ciro Nogueira, que é ministro do Centrão, dizendo que o Ciro Nogueira não está se esforçando, está se juntando com Renan Calheiros para tentar impedir a indicação. Renan Calheiros, aliás, que disputou a presidência do Senado com Davi Alcolumbre. Quer dizer, essa gente está perdendo um pouco a noção das coisas, né? Aí tem uma pressão de senadores, estão falando que vamos direto para o plenário, porque na verdade nada obriga a que passe pela CCJ a indicação. Não, senhores. Inciso 3º do artigo 52 da Constituição. Tem sim, né, ministros dos tribunais superiores, tem de ser aprovado por voto secreto após audiência pública. Arguição pública, na verdade, o que está na Constituição. E a arguição pública, quem faz é a CCJ. Segundo o artigo 101 do Regimento Interno, inciso 2, a linha A. Então, o Regimento Interno obriga a fazer, sim, a arguição e também a Constituição. Um nome direto para o plenário. Isso aqui, queridos, aqui vocês vão encontrar lei e defesa dos códigos legais. Então, sem CCJ e sem arguição pública, não pode. Aí sim se pode entrar no Supremo e o Supremo vai vetar, porque isso é matéria constitucionalmente disciplinada. Entenderam? E existe o regimento interno do Senado, o regimento interno que tem força de lei. Os regimentos internos das respectivas casas foram recepcionados pela Constituição com força de lei. E, portanto, se isso não for cumprido, aí se pode apelar ao Supremo. Mas o artigo 118 do regimento diz que a CCJ tem 15 dias. É verdade, está lá, mas tem 15 dias que são sempre prorrogáveis. E convenham, né? Se esses 15 dias tivessem sido respeitados sempre, sem prorrogação, nós não teríamos mais de 1.500 proposições na CCJ do Senado. Certo? Então essa é uma questão que obedece a uma injunção de natureza política e, portanto, tem de ser conduzida politicamente. A pressão é grande, o lavajatismo faz pressão, especialmente por intermédio de alguns colunistas da imprensa, né? Porque o Mendonça é afinado, digamos, com os pressupostos gerais do lavajatismo, se descolou um pouco quando o Bolsonaro se desentendeu com o Moro, mas nos fundamentos está ali junto, né? Mas essa pressão que vem de alguns extremistas evangélicos mais duros, que pretendem ter um monopólio, inclusive, né, dessa corrente religiosa, e até mesmo dizer quem pode e quem não pode ser ministro do próprio Bolsonaro. A arrogância vai longe. Né? Essa coisa começou errada, de maneira errada, começou erradamente, né? E continua caminhando de mal a pior. Porque nunca se pretendeu nomear um ministro do Supremo. O que se pretendeu foi fazer política com o setor da sociedade ao qual Bolsonaro se sente obrigado a agradar, para manter a sua base de apoio. E todas as vezes em que deixou claro que esse ministro não seria independente, esse candidato a ministro se calou, deixando claro, portanto, que se nomeado for, se aprovado for pelo Senado, independente não será. Né? Agora, não tentem transformar numa imposição aquilo que não é.
E encerro lembrando que aconteceu uma coisa, Bob Furu e Avolio Bene, que antevimos aqui. Quando Alessandro Vieira e o Cajuru recorreram ao Supremo para tentar obrigar, então, a CCJ a marcar a sabatina, aqui de pronto eu disse, isso não é matéria para o Supremo. Isso é matéria interna corporis. Né? Isso não diz respeito, né, ao Supremo. Isso diz respeito a um poder da República. Como a questão não está disciplinada na Constituição, o poder resolve internamente. O Supremo não tem nada com isso. Agora, atenção, se decidirem levar direto para plenário sem a arguição pública, aí o Supremo pode impedir. Porque a Constituição, cujo guardião é o Supremo, diz que a arguição pública é obrigatória. O regimento interno, que tem força de lei, diz que sim, a CCJ tem de apreciar o nome. Né? Então, respondeu o ministro Ricardo Lewandowski, isso é uma questão interna corporis, 1, e 2, o instrumento também era inadequado porque entraram com mandado de segurança. O mandado de segurança é preciso que haja uma vinculação subjetiva entre aquele que aciona o mandado de segurança e a questão. Essa não é de natureza subjetiva, obviamente. Né? E ainda que fosse um mandado de segurança coletivo, aí 2 senadores não têm legitimidade para o mandado de segurança coletivo. É certo? Então o instrumento era inadequado e a causa era imprópria. Quem criou o impasse não foi a CCJ, não foi Davi Alcolumbre. E finalmente encerro dizendo, mas ele gostaria de ter isso, ele gostaria de ter aquilo, ele tem pleito de não sei o que lá, ele está reivindicando não sei que coisa. Meu querido Bob Furu e meu querido Avolio Bene, esse governo não tem nenhum problema em atender reivindicação de parlamentares, tanto é que existe orçamento secreto. Como nunca houve na história da República. Será que se fosse realmente só uma questão de atender a pleitos de Alcolumbre, esses pleitos já não teriam sido atendidos faz tempo? Eu não tenho a menor dúvida. Já atenderam outros. Não é? Mas parece que não. É isso.